Já? Mas escreve aí, está desde o início sem áudio? Ou foi em algum momento que cortou? Dá para ouvir já? É. Mas ficou desde o início que tu entraste? Estava sem áudio? Só para saber se eu volto, o que eu estava dizendo. Era desde que você entrou? Que estava sem áudio? Não, voltando aqui. Então, como eu estava falando, contribuir com o mundo começa por você contribuir consigo mesmo. Desde o início, tá bom. Então, o que eu estava falando, eu vou fazer um cortezinho da edição do começo. As pessoas pensam que contribuir com o mundo tem que ser algo visível, palpável, direto. Olha, essa pessoa contribui com o mundo. Mas a contribuição começa no invisível. Começa naquilo que o público, a multidão, não está vendo. Por exemplo, para uma pessoa ser, até o ponto de chegar a ser conhecida, ter uma visibilidade, uma notoriedade pública, ela teve que construir alguma coisa nos bastidores da sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que é bilionária, cobra-se, por causa da visão marxista que existe aqui no Brasil, que um bilionário dê todo o dinheiro, que as pessoas pensam, não deve existir bilionários. Um bilionário, antes de aparecer com algum tipo de projeto de filantropia, de doação, de criação de centros educacionais ou qualquer outra coisa, já contribuiu com o mundo, porque ninguém fica bilionário, estou falando da maioria das pessoas, fazendo coisas erradas ou coisas que não têm valor. O bilionário é uma pessoa que gerou tão alto valor que o lucro, e quando se fala de bilionário, esse lucro não tem a ver, esse número que aparece, com o valor líquido que está na conta dele, tem a ver com patrimônio, tem a ver com o que ele gera de valor nas fábricas, indústrias, ou tipo de estrutura que ele tem. Então, um bilionário, para ser bilionário, gerou altíssimo valor. Ele vendeu alguma coisa em troca de algo. Então, ele gerou um valor alto, digamos, se é uma indústria que gera notebooks ou que gera smartphones. Essa indústria vai tender a ter um alto valor, porque a tecnologia atualmente é forte nesse ponto. Então, ele vai sim estar gerando valor antes mesmo de aparecer ao público. E o valor também tem a ver com as habilidades que você desbloqueia em você mesmo. Mais contribui com o mundo a pessoa que mais habilidades tem em si. De acordo com o livro Os Segredos da Mente Milionária, começa tudo com o ser. O ser bem calibrado transborda em um fazer que resulta em um ter. Então, quando você gera valor para o mundo, você está dando mostras de parte do valor que você gerou antes para si mesmo. Quanto mais habilidade você tem, mais você ajuda os outros. Por exemplo, aqui no YouTube, ainda que poucas pessoas assistam a um vídeo como este, pode ser que alguém que esteja escutando vá levar adiante ou multiplique na sua mente alguma coisa que foi falada, mínima que seja. Ou o silêncio, a parte que não foi dita por mim, pode transparecer no meu modo de falar, e isso afeta a forma de a pessoa receber o discurso. Então, eu gerei um outro valor que a pessoa só vai perceber se estiver assistindo do início ao fim. Então, por exemplo, contribuição com o mundo, gerar valor. Se você aprender mais, aprender a estudar direito, colocar o foco de energia no estudo que a educação básica dá, você, não vou dizer que vai ficar rico, mas vai ficar menos pobre. Por exemplo, há pessoas que desperdiçam o pouco dinheiro que têm por falta de gerenciamento de recursos, porque não tem conhecimento de como usar certas coisas. Há coisas que em casa poderiam ser aproveitadas porque são só resíduos
mas são tratados como lixo e jogados fora. Há pessoas que não sabem organizar uma lista de compras do que de fato trazer do mercado e acabam exagerando. E esse exagero está vinculado não só à falta de conhecimento racional sobre gerenciar recursos, mas falta de conhecimento emocional. A pessoa sente um incômodo interno, um sentimento errado e começa às vezes a gastar dinheiro. Isso acaba gerando problemas familiares quando a pessoa é casada, problemas matrimoniais, que é uma coisa que atrapalha bastante. Uma pessoa não foi educada da maneira que deveria ter sido e passou para o filho uma ideia errada do que é diversão. Digamos, eu não tive nada, exemplo, digamos que eu não tivesse tido nada do meu pai e eu vou querer despejar um monte de presente, comida, tudo que meu filho quer porque eu não tive. Isso aí é uma educação errada. Você não está contribuindo com o mundo, isso é falta de inteligência, falta de conhecimento. Então acontece, sintoma de que você está contribuindo com o mundo, porque está crescendo internamente, aumentando a sua capacidade. Um sintoma é quando as velhas amizades já não funcionam. Você não consegue conversar com as pessoas. Você tenta engatar no assunto, mas sente alguma coisa repele em você, ou o próprio grupo repele você. Porque você está crescendo, você está mudando de nível. Você está ultrapassando as fronteiras daquela cultura, daquele nível 1, está alcançando um nível superior. Aí você pode pensar, mas isso é arrogância da pessoa. Não, não é arrogância, acontece. Se você tem o mesmo grupo, mesmo círculo de pessoas ao seu redor, da juventude até a idade madura, é porque você não cresceu. Porque quando você cresce, você não cabe mais no lugar. Você acaba ficando... Você precisa se expandir. Você precisa expandir. Você precisa ressignificar. Você, na verdade, precisa não. Você, crescendo e estudando, já passa por um processo de ressignificação dos contatos sociais. Quando você cresce, humanamente, espiritualmente, quando sua alma alcança um nível diferente daquilo que é visto, você pode receber críticas das pessoas que são próximas a você. Você não era assim. Você não é da maneira que eu conheço. Você está se tornando isso, isso e aquilo. Você está se transformando. Sim. Se você, por acaso, é uma pessoa que não lia e começa a ler, vai ser tratado de maneira sutilmente chata, porque pratica um ato que a maioria não pratica. Se você começou a seguir uma pessoa na internet e essa pessoa tem ideias diferentes daquelas que o seu grupo original sustenta, você vai ser aos poucos empurrado ou ridicularizado. Lembra, para você crescer, você precisa se tornar cada vez mais criativo. E nesse processo de ser criativo, é normal ser ridículo, infantil e divertido. Você não existe isso de ser tudo em linha reta, certinho, padronizado. A pessoa que está em expansão não segue um caminho só, ela segue uma ramificação de caminhos. Cresce em rede, não em linha. A contribuição com o mundo começa com quebrar as visões, as crenças erradas que o mundo tem. Você precisa confrontar, não afrontar, mas confrontar. Você precisa fazer perguntas que abalam as crenças erradas. Se você sente que algo está errado, pergunte. Agora tem um detalhe, perguntar é diferente de questionar. A pergunta é, por exemplo, você perguntar: é melhor dormir 8 ou 7 horas por noite? Isso é uma pergunta, porque eu joguei uma opção, está aberta. Agora, se eu perguntar, se eu fizer isso, você não acha que dormir 7 horas é melhor do que dormir 8? Se eu falar dessa maneira, eu não estou perguntando, estou questionando, porque eu já estou cravando uma resposta pré-pronta na minha cabeça. Querendo saber se o outro vai conseguir me convencer. Isso é o questionar. Perguntar é uma coisa mais aberta. A pergunta faz com que você exercite um diálogo
ainda que pareça artificial, de humildade, porque a humildade não traz certezas, a humildade faz perguntas, porque as certezas podem estar erradas. Há pessoas que esperam a idade adulta para ser cheia de certeza. Ah, porque eu vivi isso, porque eu tenho aquilo. Há pessoas que parecem que fazem questão de sofrer só para depois viver uma vida mediana e contar. Olha a situação. Há pessoas que podiam ter uma vida muito alta em nível, mas se sabotam e decaem. Certo? Decaem. Fizeram coisas erradas na vida. De repente, superam esses erros e para onde estavam. Aí se acham vencedoras. Elas voltaram para onde estavam. Há pessoas que querem posar de vitoriosas na vida, como se tivessem contribuído com a humanidade, mas elas foram para o fundo do poço e voltaram para a terra de novo. Elas não subiram nenhum degrau acima. Assim não vale. Assim não vale. É como, por exemplo, eu tenho uma saúde mais ou menos, não cuido muito dela. De repente, por excessos ao longo do tempo, eu fiquei doente pra caramba. E, por causa da necessidade de não morrer, voltei mais ou menos ao que eu era. E vira uma história de superação. E a pessoa não evoluiu nada. Só teve uma história nova para contar. Né? Dá até a impressão, eu falo com meus alunos, que alguns deles parece que criam problemas só para ter alguma coisa para contar. Alguma historinha para contar. Mas que não tem nada demais a história deles. Não altera nada a realidade deles. Então, o que acontece? Outra forma de contribuir com o mundo, então, é aprender a subtrair informações. Como assim? Nós temos um problema no ensino que é não falar de um fato importante, que existem dois fatores para você ler qualquer tipo de realidade. É compreender e interpretar. Só que na escola, eu sei lá por que as pessoas só falam de interpretar. Interpretar sozinho é um processo manco de leitura. Se você não sabe compreender, você vai interpretar errado. Por exemplo, assim como eu falei nas lives de Provérbios, existe a exegese, que é a leitura mais fixa do contexto em que o texto foi feito, da parte cultural, muito mais fechada ali, e a exegese, que é aquela que ultrapassa o texto. Então, seria mais ou menos essa a diferença. A exegese é como se fosse a compreensão do texto. Então, compreender um texto, compreender algo, é usar aquilo que está lá, de acordo com as condições de produção do texto, ou do gesto, ou da pintura, naquele momento. Então, compreender é inicialmente mais importante do que interpretar, de certo modo. Porque interpretar é multiplicar informações a partir de um ponto de partida. Isso é interpretar. Já compreender é aprender a subtrair. Digamos assim, espanar as interpretações e ficar com o essencial. É ficar com a realidade. Reduzir toda aquela gama de informações ao que é de fato real. Porque o que é real é imutável. Agora, o que o homem pensa do real, isso aí é infinito, porque cada cabeça vai ter um mundo ideal, tentando interpretar tudo. Aí o que acontece? A maior parte das pessoas que vai ficando adulta vai gerando um monte de interpretações do mundo, desde crenças que ela pegou da família, outras coisas que ela aprendeu no meio do caminho, e vai juntando, e muitas delas são mentira, muita mentira. Então, a pessoa que quer contribuir com o mundo e opera o processo de subtração, que vai cortando, aparando essas interpretações e trazendo como a realidade é, vai sendo vista como uma pessoa chata, uma persona não grata nos ciclos sociais. Uma pessoa ridícula. Porque as pessoas vão começar a dizer, não é assim. Porque o grupo pensa que já sabe como é que é. Então, quando a gente acha que já sabe, quando a gente usa aquela expressão já sei, a gente começa a não aprender. Então, contribuir com o mundo é aquele que confronta esse tipo de atitude
e traz o novo. O novo que não é novo, o novo que já está aqui. O novo que ficou empanado, ficou escondido na multidão de interpretações. Como eu já falei antes, uma delas já ficou tão consagrado que o nome do diabo é Lúcifer, que ninguém ousa ultrapassar isso. Lúcifer não é o nome do diabo, isso aí foi uma interpretação errada lá de trás, e que foi passando de boca em boca, porque as pessoas preferem escutar a ler, e ficou, né? Não adianta a gente voltar atrás assim, não. A gente vai falar uma coisa dessas, as pessoas não, mas como? Mas qual é o nome dele? Ele não tem nome. Ele tem apelidos consagrados. Aí acontece, quando você... Acho interessante como é que é a visão que as pessoas têm sobre as pessoas que leem livros. É uma visão muito deturpada. Eu consigo projetar minha mente, de tanto ficar vendo como as pessoas me veem, que faz 22 anos que eu leio direto, praticamente. O que as pessoas pensam? Como uso óculos por problemas de visão e fico lendo, as pessoas pensam que eu faço um bem só para mim ali. Um bem que não afeta mais nada na vida. Um bem que só tem a ver com uma cápsula intelectual em que eu me enfiei e que é isso. Não altera nada. Então, por acreditarem nisso, algumas pessoas que acreditam que o bem da leitura que eu faço só afeta a mim, quando vão falar comigo, parece que tentam encaixotar, não tentam explorar, não me deixam, nem, às vezes, nem falar, como se eu devesse cuidar da minha vida de leitor e não interferisse no conhecimento que eles têm, em nada. Sendo que o contrário eu faço. As pessoas pensam, às vezes, que é um erro de pensamento, que eu tenho alguma coisa errada na minha cabeça, porque eu fico escutando. Eu fico escutando, porque o que eu tenho a fazer, às vezes, em círculos sociais, não importa qual seja, lá no meu trabalho, no meio da família, igreja, o que eu posso fazer é escutar. Porque quando eu vou falar, as pessoas não aceitam que eu tenha algum conhecimento prático da vida, porque pensam que eu sou apenas teórico. Porque encaixotaram, ele é o cara que lê. Né? E não pensam que possa haver uma contribuição com o mundo, que possa haver uma junção de saberes aqui, entre a prática e a teoria. Como se com 38 anos eu não tivesse prática de vida alguma. Estranho isso. E há sempre uma contribuição com o mundo. Os livros, as coisas que eu leio, não se reduzem apenas à língua portuguesa, só porque eu sou formado em letras. São várias áreas do conhecimento. Existe muito que me interessa. Tudo que é humano me interessa. Então, será que não há uma contribuição ao mundo guardada aqui? Que pode entrar em diálogo? Não sou psicólogo, mas leio sobre psicologia. Não sou filósofo, mas leio sobre filosofia. Não sou nutricionista, mas procuro cuidar de mim com base nos conhecimentos que tenho. Não sou químico, mas parte do que eu vi no ensino médio eu ainda aplico na minha vida. Não sou físico, mas isso me ajuda a compreender alguns fenômenos. Então, é importante que nós tenhamos uma visão melhor. E outra coisa que é importante sobre contribuição com o mundo às vezes a pessoa sente que não está fazendo tudo o que deveria para contribuir com o mundo, mas não porque tenha algo de errado nela. Vamos pensar assim. Se Deus criou a todos nós, vamos pensar, Deus é o Criador. Deus não fez lixo. Todos nós, se somos considerados, de acordo com Gênesis 1:6, imagem e semelhança do Criador, nós não podemos ser algo inútil. Nós temos uma identidade forte. E isso é uma espécie de jogo de espelhos, uma dialética. Quando você estuda muito, digamos que você estude no polo de procurar mais sobre você mesmo. Quanto mais você procura sobre si, mais você vai encontrar o divino. Por quê? O que somos nós? Imagem e semelhança do Criador. Então, procurando mais sobre nós, por tabela, encontramos mais sobre Deus. Eu acho que é impossível uma pessoa ler muito e não sentir essa agonia de saber que as coisas que nós vemos não são suficientes.
não dão conta de explicar a realidade inteira. O visível é insuficiente. Por outro lado, uma pessoa que de fato procura entender alguma coisa centesimal que seja sobre Deus, vai encontrar mais sobre si mesmo. Por quê? Se nós somos imagem e semelhança do Criador, quanto mais eu souber do Criador, mais eu entendo sobre o que eu sou no meio do caminho. E isso, uma pessoa que descobre mais sobre essa dialética, essa relação entre o homem e o divino, Deus, tende a trazer novos conhecimentos ao mundo. Porque qualquer conhecimento que um homem passe a outro é uma interpretação emanada, quando o conhecimento é correto, da realidade. A realidade, que apesar de a ciência não tratar de maneira categórica assim, tem uma unidade geral, que nós podemos chamar de Deus. Né? Uma unidade geral. Então, se você estudar muito o particular, você alcança o todo. Você querendo estudar o todo, você aprende mais sobre o particular também. E qualquer um que traga uma novidade sobre um olhar, sobre o óbvio que não está sendo percebido como evidência, vai ser uma pessoa que contribui com o mundo. Então, é importante quando você para escutar, por exemplo, existem palestrantes internacionais que você pode ver na internet, no YouTube mesmo. Às vezes você pega, tem 2 horas de palestra, mas se aquela pessoa, a pessoa é reconhecidamente uma autoridade, você vai pensar alguma coisa dela. Você vai encontrar alguma coisa, às vezes não é nem o que ela diz. Como eu falei antes, aqui, às vezes a pessoa vai falando, ela não disse a frase, mas a tua mente captou alguma coisa do discurso. Parece que existe uma rede invisível ali de palavras em que o que não foi dito é muito maior do que o dito, e você começa a notar. Quem já tem esse hábito de sugar o máximo possível dos códigos das pessoas que conhecem. E as pessoas contribuem com o mundo. Então, se você acha que uma pessoa que é considerada importante não tem nada a dizer, então isso tem algum problema no sistema de humildade. Porque a gente tem que, quando a gente acha que sabe, é um problema para nós. Achar que sabemos gera uma redução de capacidade, porque você fica reduzido àquilo que já sabe. E o que nós não sabemos é muito maior, é infinitamente maior do que o que podemos ter em nós. Qualquer conhecimento que uma pessoa grande traga serve para você pensar melhor. E pensar melhor tem a ver com mudar de opinião. Se você não muda suas opiniões, não dá uma ajeitadinha, uma versão revista e ampliada ao longo do tempo, então você é uma pessoa ruim de aprender. Aprender também tem a ver com reconhecer que você está errado em algum momento. Eu posso ter tido uma ideia, por exemplo, no início deste ano, na primeira, segunda live lá no início, e atualmente posso estar dizendo algo diferente, ou ampliado melhor, ou ter apagado. Não, isso aqui não funciona, então vamos seguir adiante, porque nós temos uma visão imperfeita, né, da realidade. É uma busca incessante. Como é que você também percebe que uma pessoa contribui com o mundo? Às vezes a pessoa não vem em forma de prazer. Ela não traz a contribuição em forma, olha como ele é legal, olha o que ele fez, olha que ele... Às vezes não é um prazer a contribuição com o mundo. Às vezes a pessoa traz uma dor. Assim como Jesus fala lá nos evangelhos, eu não vim trazer a paz, mas uma espada. É quase isso. Há pessoas que contribuem com o mundo, incomodando o mundo, atrapalhando. Assim, como é que uma pessoa pode dizer uma coisa dessas na televisão? Como é que ela pode falar isso no YouTube? Que pessoa maluca é essa? Pois é, incomodar é uma forma também de contribuir. Em pregações na igreja, nem sempre. O pastor vai ficar falando o que você quer escutar. Você vai dizer aleluia, às vezes você vai sentir, meu Deus, não, isso aí não é bíblico. Às vezes pode não estar escrito na Bíblia, mas é uma mensagem do Espírito que está lendo a sua alma. E o incômodo é necessário. Quem quer aprender não tem que esperar agrados do mestre. Né? Quem quer aprender vai ter que suportar a pressão. Porque é a pressão que gera a transformação. Vamos pensar na panela. Né? Sem pressão, a transformação é mais lenta. Então, contribuir com o mundo começa com confrontar conhecimentos errados. Contribuir com o mundo tem a ver com proporcionar experiências que vão abrir os olhos com mais velocidade, os olhos das pessoas, do que a fala. Aqui eu estou com a fala.
Mas por que é importante a pessoa também pegar, isso aqui é um caderno, né? Pegar um livro para ler, porque é uma outra experiência. Você tem que afetar os canais de percepção da pessoa. Há pessoas que mudam o mundo com objeto. Por exemplo, aqui não está perto de mim o celular. O celular alterou a realidade do mundo não só pelas informações impalpáveis que estão sendo veiculadas pelas redes de Wi-Fi, banda larga, mas porque alterou o hábito físico das pessoas. As pessoas têm o hábito de ter o celular na mão, de ter no bolso, de pegar, de agora rolar, scrollar as páginas. Então, contribuir com o mundo pode ser feito de várias formas. Você pode contribuir com o mundo sendo uma pessoa que perdoa. Só de fazer isso, você já altera o mundo. Porque as pessoas gostam de ficar guardando rancor. Todos nós, fisicamente, não vamos estar aqui daqui a 100 anos. Por que guardar rancor? Por que guardar mágoa? Você contribui com o mundo fazendo o que ninguém faz. Olhem. Quando você faz o que ninguém faz, o valor do que você gera é muito maior. Quando você faz o que todo mundo faz, não faz diferença tanto assim. Você só entra no hábito geral. Então, por exemplo, atuando como professor de língua portuguesa, eu uso como se fosse... Não existe aquele vírus cavalo de Troia, que serve só para facilitar a entrada de outros vírus no computador? Pois é, eu faço a língua portuguesa ser uma espécie de cavalo de Troia, que eu uso para poder infiltrar outros conhecimentos. Porque, diferentemente de ciências, arte, geografia, os conteúdos de português e matemática, por exemplo, são muito abstratos. O que significa abstrato? Significa sem extrato, sem estrutura. Ele é abstrato. Então, para poder fazer sentido, é que por isso falo que o ensino tem que ser contextualizado, que é para dar a estrutura do abstrato. Então, a matemática tem que colocar situações de problema, que são o substrato. O português precisa de textos para existir, que são o substrato. E é aí que eu infiltro outros conhecimentos. Porque a língua portuguesa em si, como uma abstração coletiva, um pacto coletivo de pessoas, precisa de texto. E é quando aparece um texto, por exemplo, que toca em aspectos sociológicos, que eu aproveito e crio dinâmicas, crio diálogos que envolvem parte do conhecimento sociológico que eu tenho. Quando aparece algo que toca na filosofia, por acaso, vai junto. Psicologia, vai junto. Algo que envolve ciências da religião, coloco junto. Então, uma aula de português acaba sendo enriquecida não com o português em si. Claro que o português é ensinado, mas a minha contribuição com aquele micromundo que é a sala de aula é povoá-lo, é multiplicar um texto com base em tudo aquilo que eu já conheço e aproveitar as turmas que estão ali, porque os alunos estão lá, não sou só eu que estou ali para contribuir com aquele mundo da sala de aula, mas os alunos também. Então, as aulas vão fluindo quanto mais alunos interagem comigo. Então, a presença de um aluno afeta, um aluno que participa, afeta consideravelmente o resultado. Na verdade, todos nós, de alguma maneira, quando participamos de quaisquer dinâmicas sociais, vamos contribuir com o mundo, sem que percebamos. Então, a sua forma de agir intencionalmente em qualquer lugar em que você esteja vai afetar o mundo lá na frente. Porque nós estamos falando não só do visível, mas do invisível. Cada ato visível nosso aqui na Terra, na parte física, material do mundo, afeta, reverbera na parte invisível, no éter, no mundo que vibra ao nosso redor, no mundo espiritual. Tudo que o ser humano faz, vamos desarmar Isaac Newton, de certo modo, ou ampliá-lo. Existe, não sei se é a segunda lei de Newton, que fala de ação e reação, depois alguém comenta depois se eu errei, que para cada ação existe uma reação. Ok, isso visivelmente do ponto de vista material aqui na Terra. Porém, no caso humano, cada ação tem múltiplas reações do universo. Cada ato do homem é multiplicativo. Deus não nos fez ser seres que seguem aquela ideia popular do de grão em grão a galinha enche o papo. Não é de grão em grão. A cada ação do homem, algo se multiplica. A cada coisa que você para ler,
a sua mente vai gerando, os seus trilhões de neurônios, vai gerando conexões diversas que você não sabe. Algumas vão ficar no nível consciente, outras não. Vão ficar atuando de maneira subliminar. Então, cada ato humano intencional de benefício para si ou para outras pessoas vai multiplicar benefícios à humanidade no futuro. Por exemplo, existem invenções da humanidade que só cresceram com o tempo porque alguém foi insistindo, foi persistindo no passado. Por exemplo, voar e de avião. Quem imaginou que o avião fosse existir de verdade? Foram pessoas que acreditaram. O avião já existia na mente das pessoas que quiseram fazer aquilo. Então, cada pessoa que foi testando e errando foi dando um arsenal de pensamentos para aqueles que vieram depois. O seu erro, até o seu erro pode contribuir com a humanidade. Não dá para entender assim? Olha aí. Quando você comete algo errado no passado, porém dá a volta por cima e supera, aquele erro do passado entrou na sua história. A sua história pode ser a cura do mal que alguém tem agora. Você pode, por exemplo, a Joyce Meyer, que é uma pastora, palestrante, teve um problema de abuso no passado e coisas sobre o caráter dela, né, como mulher casada, que ela relata nos seus livros, nas suas palestras, e você vê que todo o erro que ela causou foi combustível de algo maior. Então, quando você supera um problema, o problema vira a solução do outro. Né? Você acaba injetando uma vacina no outro até que nunca errou. Você contribui com o seu acerto, você contribui com o seu erro, contanto que você seja intencional no que faz. Tá? Então, erros e acertos são parte do processo. Por isso que, quando você é, por exemplo, professor, você não pode ficar posando como um ser ideal, inatingível, aquela pessoa que não erra. Você tem que deixar claro que o erro é normal, para que o aluno aprenda com o próprio erro, senão ele vai ficar vilipendiando, vai ficar... Eu ensino para os meus alunos, se você errou alguma coisinha lá, por exemplo, uma composição de texto, poemas, ficou feio, não apaga, não apaga. Isso aqui eu aprendi lendo um artigo de jornal sobre o Roberto Carlos, quando ele vai compor canções, não sei se ele vai estar compondo mais agora ou não, ele costuma não jogar fora nenhum verso que destoa da linha, da letra toda. Ele guarda aquilo porque ele diz que pode servir para uma outra música lá na frente. Então é isso. O erro, às vezes, nesse caso, né, é um acerto fora de contexto. É quando você fala uma coisa, digamos, inteligente, que em si mesmo é importante, mas o contexto não é adequado para aquilo. Mesmo assim, o erro, bem contextualizado, pode levar a grandes acertos. Então, para a semana, excepcionalmente, eu comecei na quinta-feira hoje, porque pense na dificuldade de nós puxarmos um tempo para gravar aqui. Tá, aqui eu falo as tarefas da semana, né? Vou puxar aqui onde está anotado. O livro é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro que todo mundo deveria ler. E se você, lendo, não achar que tem lógica o que ele diz, é só você interpretar com base em alguma coisa que você já conhece. E o livro começa a dar a você muitas coisas. Temos também o livro o filme, de Walter Mitty, está na Disney. Da Bíblia, temos aqui o livro de Mateus. Jejum da semana, cortar frituras sempre que puder. Corte frituras. Agora, cortar fritura, mas por que cortar fritura? Nós vimos aquelas coisas de óleo, as garrafinhas de óleo, aí mostra rico em ômega 3 e ômega 6. Aí você é nutritivo, aí bota lá. Só que tem um problema. Você pega uma garrafa daquelas, você vê que, primeiro, tem aquele T, aquele miserável T no triângulo amarelo, que mostra que é de soja ou milho transgênico aquilo. Já não é legal. Você vai já consumir aquilo, é gordura hidrogenada. Faz mal.
pro organismo. Teu fígado não sabe o que fazer com aquilo. Continuando, por que cortar a fritura? Aquele ômega 3 e ômega 6, o ômega 3 faz bem, mas o ômega 6 faz mal. É como se você estivesse tomando remédio com veneno ao mesmo tempo. Então, evita fritar com óleo as coisas. Aqui em casa não entra mais óleo normal. Às vezes, porque ninguém é perfeito, eu acabo fritando com margarina, que também é gordura hidrogenada. Mas tenta tirar a fritura. Procure o assado e o cozido. E a modelagem da semana é Bill Gates. Aproveite que existem muitos documentários na Netflix sobre Bill Gates, e ele não é só o cara excêntrico que criou a Microsoft. Ele atualmente não está mais com a Microsoft, ele já se afastou disso, e está fazendo projetos no mundo. Ele quer acabar com vários problemas do mundo, porque o problema dele já não existe mais. Dinheiro, ele não tem mais nem vida suficiente para gastar tudo que ele tem. Então, ele está aplicando e financiando projetos que salvam pessoas na África e em outras partes do mundo. É importante ver como é que ele está agindo. E outra coisa que é maravilhosa, Bill Gates é um grande leitor. E não para de ler também. Ok? Então é isso. Ficamos hoje com a primeira live sobre contribuição para o mundo. E até a semana que vem.